Se você anda esquecendo de acompanhar o Formiga na Tela aqui no nosso canal, nós lembramos para você a preço de atacado. Hoje, o conto que inspirou o filme O Vingador do Futuro. Bullshit. Bom, os filhos pródigos à casa retornam, né? É sempre um prazer voltar a falar de Philip K. Dick, aqui o grande padroeiro aqui do site Formiga Elétrica. E no caso hoje, vamos falar do conto Lembramos a Você por Preço de Atacado, né? O conto que inspirou aí o filme Total Recall, né? Vingador do Futuro, do Paul Verhoeven, com o Arnold Schwarzenegger. E o conto é um conto clássico, Philip K. Dickiano, né? Se é que a gente pode fazer esse neologismo aqui. E qual que é a ideia aqui do conto, né? Nós temos o personagem do Douglas Quaid, né? Então, aí o nome um pouquinho diferente do filme, né? Douglas Quaid, aqui Douglas Quaid, que ele tem sonhos de ir a Marte, né? Ele tem uma vontade que ele não consegue explicar de ir a Marte. Até a esposa dele fica falando, mas o submarino é tão mais bonito aqui na Terra, os resorts submarinos aqui são muito mais bonitos, por que você quer ir para Marte? Lá não tem nada. E ele não consegue explicar, é simplesmente uma vontade. E ele é sempre impactado com propagandas da... Eu ia falar Recall, né? Com propagandas da Recordar, que é uma empresa que ela fornece memórias falsas, né? Ela vende um pacote de memórias falsas para você, ela inclusive fornece alguns objetos referentes a essa viagem, a essa memória que você quer ter, e o Douglas Quaid, ele pensa, poxa, eu quero tanto ir para Marte, mas eu nunca vou conseguir, porque eu nunca vou ter o dinheiro para ir para lá, tudo mais, então eu vou decidir pagar esse serviço. Só que, no momento em que eles vão imputar essa memória no Douglas Quaid, eles percebem que tem algo estranho. Ou melhor, Douglas Quaid começa a ver que tem algo estranho. Aquela memória que eles iriam implantar, ele passa a lembrar dela antes deles implantarem, né? Só no ato deles injetarem lá uma espécie de tranquilizante, algo que vai deixando o consciente um pouco mais desprotegido e o subconsciente aflorando, ele começa a se lembrar da memória que eles iriam implantar nele. E daí começa toda a trama. E como envolve uma questão dele querer ter sido um agente secreto, ele começa a lembrar que ele era um agente secreto, aparece um esquadrão policial ali. Então você tem todo esse clima de thriller dentro dessa ficção científica do Philip K. Dick. Bom, essa é uma sinopse básica e eu acho que o Daniel vai concordar comigo, é impossível prosseguir sem dar spoilers. Afinal, a gente está falando de um conto e por conta do seu tamanho diminuto, qualquer coisa que a gente falar mais disso é spoiler, então já fica a sirene de aviso de spoilers. Tem que fazer um agradecimento aqui especial, eu pelo menos, né, pro nosso amigo Marcos Damiani do podcast Cinema Aventura, porque eu acabei de gravar com eles um podcast sobre o conto e sobre o filme, né, do Paul Verhoeven. Então já venho com ele meio fresco aí e lá nós falamos do conto com todos os detalhes, né, deu uma sinopse bem geral. E fala assim, cara, não tem como, né? 66, o tempo aí nos absolve e é um negócio super curto, né? E é justamente, aquele negócio, é nas entrelinhas que o conto é bacana, porque a gente não teria como comentar entrelinhas sem entrar em detalhes-chave dessa trama. O próprio nome do personagem, né, que no filme é Quaid, né, originalmente é Quail, já traz aí algum significado, porque Quail é codorna, né? Isso é algo que é melhor deixar para cada leitor interpretar da melhor forma possível, mas o que eu acho legal é que em pouco tempo o conto ele começa, em pouco espaço no caso, ele empilha uma série de coisas assim, de reviravoltas, que se a gente falasse, por exemplo, escrevesse um storyline e falasse assim, o conto vai começar assim, vai terminar ali, nossa, vai parecer um negócio bem estranho, porque ele tá indo na questão, é um futuro, mas é um futuro naturalista em que a gente está trabalhando, ou as pessoas estão trabalhando com implantes de memória. Ok, isso aí é muito mais fácil de engolir
do que uma invasão alienígena, no caso, né? Só que o conto vai lidar com uma invasão alienígena lá no final também. E de uma forma que faz muito sentido, porque como a gente sempre fala, né? Os autores dos anos 60, eles estavam muito menos interessados no formalismo, no rigor científico, do que na discussão, sabe, existencial, filosófica e tal. Eu acho que existe um caráter profético também. Hoje parece, sabe, graças ao filme, graças a outros filmes também, até mesmo o próprio Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é um Total Recall de sinal trocado, né, se a gente for pensar bem, já existe em 66 uma profecia aí que se tornou meio que realidade com essa questão das redes sociais, de você criar uma outra persona, de você ser outra coisa perante as pessoas. Aqui no caso eles conseguem fazer perante ao próprio, né, ao próprio sujeito, mas não tem como a gente deixar de relacionar com esse tipo de fingimento, né, que o mundo virtual permite hoje para as pessoas, né? E quando você vê alguém que, porra, eu quero ir para Marte, eu sou um cara que tem um trampo, sabe, muito tedioso, eu quero ser um cara com uma vida, com uma lembrança, assim, de uma aventura, sabe, demais, que eu sou um agente secreto e tal. O cara vai lá, ele percebe que, porra, já existe essa memória. E essa memória, teoricamente, para nós, ela é o que realmente aconteceu, né? Pelo menos o que a história nos passa. E aí, o que acontece? Porra, mas o cara, ele tava tendo um desejo de algo que ele já tinha, coisas que ele já tinha passado, mas que para ele eram memórias, né? E aí você começa a teorizar, cara, é óbvio, né? O trampo tedioso, no caso, se trata de um disfarce, né? Cujo contexto geral não nos interessa tanto como leitores, né? Nem para a história isso faz muito pouca diferença, mas faz diferença essa questão das camadas do ser humano, daquilo que está escondido, daquilo que nós buscamos para nós e por que nós buscamos, né? Até chegar numa reviravolta final que, assim, é absolutamente brilhante, né? Mas aqui eu já tô falando demais, vou deixar o... Esse conto, ele tem vários aspectos que você pode abordar. Um é a própria questão de nem você ser testemunha da sua sanidade ou da sua realidade. Porque, no caso, o próprio Quayle, ele tá com esse dilema. Tem um momento que ele fala no conto, eu tô com duas possibilidades de realidade aqui. Ou é memória implantada ou não é. E o cérebro dele não consegue diferenciar. Toda vez que a gente lembra de algo, mesmo seja de algo há 5 minutos atrás, nós não vamos lembrar igual o computador que você abre um arquivo antigo e ele tá ipsis literis como ele era originalmente. Não, a nossa memória é uma impressão do que foi no passado. E nós recheamos essa impressão, que é ínfima, com vários outros elementos para tentar compor uma imagem completa. Até mesmo coisas muito marcantes. Se a gente perguntar aqui para todo mundo que está assistindo, tenta lembrar do seu primeiro beijo, sei lá, uma coisa que é marcante. A pessoa vai pensar, eu estava no parque. Legal, você lembra o tamanho do banco que você estava sentado? Ou o tamanho da árvore que você estava? Quantas folhas, tal? Você vai perguntando detalhe, a sua roupa, tal. A pessoa pode ter uma vaga lembrança, ela estava com uma roupa azul. Quantos botões ela tinha? Ela não tinha, tal. Então, a pessoa, quando ela lembra, ela cria uma imagem, e essa imagem é tão artificial que a maior parte das memórias que nós temos, nós colocamos a nossa visão como se nós fôssemos uma terceira pessoa, né? Como se a gente fosse um diretor filmando aquela cena. E não, a gente tem a visão em primeira pessoa. Então a gente vai povoando essas coisas e, óbvio, depende muito do nosso estado de espírito na época, nosso estado de espírito atual. Eu posso agora lembrar de um evento meu do passado, lembrar com carinho, lembrar com ternura, mas dependendo das circunstâncias eu posso lembrar com algum ódio, com algum rancor, seja o que for, a mesma memória. Não só isso, quando a gente pega a questão de tribunal, como que alguns advogados, eles contornam a memória da testemunha só através das palavras, né? E a testemunha, ela vai falando e ela começa a falar de um jeito e ela acha que viveu algo que, na verdade, não foi bem aquilo, né? Então, você trabalhar com a memória e um conto que fala não só de memória, mas de realidade, aí é para dar um nó no cérebro mesmo. Por quê? Porque além dessa questão falha da memória, o próprio conto, ele entra num ciclo que ele é ininterrupto. Você falou, ele começa com uma questão de memória, um cara indo para Marte, e ele termina com uma questão de invasão alienígena. Então teve um escalonamento
da realidade. Antes a realidade não era micro, porque a gente está falando de algo Terra-Marte, mas ela passou a ter uma dimensão cósmica muito maior, né? Entretanto, pensando do lado mais micro do personagem, da relação da memória, a gente perde total base. Porque no começo a gente acha, é um cara que quer ir para Marte. Quando eles vão tentar implantar a memória, a gente vê que na verdade ele já viveu aquilo. Então, a nossa realidade é, ele era um agente secreto que teve a memória apagada. Só que a partir do momento que eles vão refazer isso, e vem o lance da questão alienígena, a gente fala, peraí, será que o lance do agente secreto não era uma memória nova implantada por conta do lance alienígena? E aí o negócio escalonou tanto que a vida normal dele passou a ser uma intransigência, passou a ser uma outra memória implantada, porque eles falam, né? Mas será que eu fui para Marte? Poxa, eu tenho aqui uma caixinha com alguns vermes de Marte e tudo mais que meio que provam a minha viagem. Só que a própria Recordar, a empresa Recordar S.A., eles falam que eles dão alguns objetos tal para meio que fincar na pedra que ele viajou, mas são coisas falsas, né? E daí quando você olha, por exemplo, a relação dele com a esposa, que a princípio faz parte da base dele, do que é a realidade, né? Ela trata ele de uma maneira tão indiferente, assim, diferente não porque ela fica brigando com ele o tempo todo, mas quando ela fala que ela vai sair de casa, no conto, o Philip K. Dick, ele deixa muito claro que ela foi com uma indiferença, né? Tipo, ela nem tava chorando nem nada, ela foi com uma indiferença. Então, será que a esposa não era parte dos apetrechos que a empresa Recordar entrega para ele, do tipo, você vai ter um trabalho lixo, aqui um trabalho que você vai ficar no tédio, e você vai ter uma esposa que ela não liga para você, não liga pros seus anseios, tal, porque a gente não sabe. Provavelmente a relação dele com a esposa foi só naquele dia que começa o conto. A esposa era uma atriz. O conto começa te dando uma âncora de realidade a princípio, só quando termina, ele joga essa âncora fora. Você não sabe se ele de fato salvou a Terra de uma invasão alienígena, se ele é um agente secreto, ou se ele tem um trabalho tedioso, ou se ele tem uma quarta coisa que o conto não explorou, que provavelmente é a realidade, né? Então, enfim, uma coisa clássica do Philip K. Dick, né? Deixar não só o seu protagonista perdido no que é realidade, quanto o próprio leitor, né? Sim, e pensando na época em que o conto foi escrito também, esse lance da insatisfação com o trabalho e a vida doméstica, sabe, um bagulho completamente, tá muito longe de ser uma sitcom dos anos 50, uma pintura do Norman Rockwell, sei lá, tá muito assim, fincado no espírito da época, porque o cara tá questionando, sabe, dois dos grandes pilares aí da vida média norte-americana, né, que é o trabalho e a família. Se a gente contextualiza, é um negócio assim, muito mais abrangente, é que hoje todas essas discussões, elas foram meio que banalizadas por obras menores, né? As pessoas, elas acabam pensando nessas coisas como algo, assim, completamente comum, tanto na literatura quanto no audiovisual. Mas aqui, você tem, assim, nessa época, né, os pontapés iniciais desse questionamento da vida comum, né, aliado com os contextos fantásticos aí de sobreposição de memória e tudo mais. Além do que, eu acho que o conto, ele ainda consegue trazer muito mais substância lá no seu final, porque a última memória, né, o acordo, né, para que as coisas, entre aspas, voltem ao normal, é implantar a memória, né, para sobrepor a memória do agente secreto, que a gente já não sabe mais se é a verdadeira, quem são aquelas pessoas que estão perseguindo o cara e tudo mais, colocar, né, a nova memória, que é a fantasia suprema do cara, que é salvar a Terra de uma invasão alienígena quando criança, né? A gente não precisa dar todos os detalhes, né? Mas é um negócio assim bem... Não é uma invasão alienígena tipo Independence Day, né? É um negócio assim muito... né? Eu diria... Lembra coisa de brinquedo, né? O Milagre Veio do Espaço. Né? Isso, exato. Tem uma ingenuidade mirim intrínseca, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo... tem aqui, o próprio personagem aqui, ele vai trazer, eu até acho que isso nem precisava ter sido verbalizado por outro personagem. Já tem esse conteúdo que, se a gente pensasse um pouquinho, a gente poderia chegar lá sem que alguém na história explicasse. Existe sim o conteúdo arrogante, prepotente, né? Porque, nossa, que lindo, que nobre uma criança cuja fantasia é salvar a humanidade de uma invasão alienígena.
E aí o outro personagem, tipo, chuta pro gol falando assim, não, calma aí. Existe um grau de arrogância aí, porque a invasão alienígena não vai acontecer enquanto ele estiver vivo. Ou seja, ele se auto-investe do papel de salvador, né? Então isso não tem nada de nobre, né? Porque se você coloca isso, se fosse um adulto, talvez a primeira pessoa que julgou aquilo, ela não tivesse pensado isso. Mas como era uma criança, que bonitinho, né? Não sei o que lá. Uhum. Então, existe aí algo a se pensar, né? A atitude de uma criança, ela parece muito bonitinha, mas para um adulto ela parece arrogante, né? Você falou dessa relação do cotidiano, do prosaico, né? A questão do núcleo norte-americano, trabalho e família. De novo na figura da esposa aqui, que eu lembro muito da esposa do Deckard, por exemplo, no Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que, embora ela seja uma personagem que apareça pouco, assim como nesse conto que é o tema do vídeo aqui, também tem essa questão da artificialidade dentro, né? O modo como a esposa trata ele aqui é muito artificial, mesmo tendo uma emoção aflorada, né, a questão da briga, do ranço que ela tem dele, ainda assim o modo que ela trata ele é um modo meio caricato, só que não caricato no sentido que o Philip K. Dick não soube escrever, você sente uma estranheza ali, uma impessoalidade dela, não à toa que eu falei que é como se ela fosse uma atriz mesmo ali desempenhando um papel. Do mesmo jeito que no filme a Sharon Stone exatamente do mesmo jeito, né? Que ela faz o papel da mulher do Schwarzenegger. E aqui tem, no caso do Android Sonho com Ovelhas Elétricas, é uma artificialidade no questão de uma pessoa sendo um ser humano, porque ela, para ter emoção no Android Sonho com Ovelhas Elétricas, né, a esposa do Deckard, ela precisa emular as suas emoções em uma máquina, né? Então ela literalmente tem que criar suas emoções artificialmente. Aqui, a esposa do Quayle, ela é artificial, ela o é. Então eu acho muito interessante também essa relação que o Philip K. Dick trata as mulheres de seus protagonistas, né? Ou as mulheres esposas, ou interesses românticos, ou interesses momentâneos, né? No próprio Flume as Lágrimas Disse o Policial, né? Esse é um romance belíssimo do K. Dick, que eu adoro mesmo. Você tem uma relação lá com interesses momentâneos do protagonista que também são muito interessantes, né? Como se essas personagens femininas nos contos e romances do Philip K. Dick, elas não estivessem lá como personagens para puxar a trama para frente, né? Ou personagens que agem de tal forma que levam a trama para frente. Mas elas parecem que são símbolos ou ícones materializados pelo próprio protagonista para que o protagonista entenda algo de si mesmo. Para mim é muito isso. Então, a esposa do Deckard, a esposa do Quayle, os interesses românticos de outros personagens ou interesses momentâneos de outros personagens na figura feminina é muito algo que muito mais diz sobre eles do que sobre a trama. E aqui é muito interessante, porque ela sempre trata ele com ódio, e isso também ajuda ele a querer sair dessa vida, né? Ele fala do trabalho, mas querendo não, essa vida doméstica, para ele também é péssimo. Bom, pessoal, a menos que a sua memória esteja te enganando, esse aqui foi o Formiga na Tela sobre Lembramos para Você a Preço de Atacado do Philip K. Dick, conto que está nessa coletânea Realidades Adaptadas da editora Aleph. Se você tiver interesse em adquirir esse exemplar, tem link aqui no post, tá? É só clicar lá e tá show. E é claro, dê um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho se quiser receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Também siga a gente lá no Instagram, é @formiga.elétrica. E caso você goste do projeto Formiga Elétrica, pense em se tornar um apoiador. Para isso, basta ir em apoia.se/Formiga Elétrica e lá você pode contribuir com quanto quiser, o quanto você puder, para que o projeto cresça, se expanda. E é claro, você sendo um apoiador tem direito aí a vários mimos, como participação num grupo fechado do WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica e os apoiadores. Lá a gente bate papo sobre tudo, cinema, literatura, quadrinhos, enfim. E também a sorteios exclusivos e lives exclusivas, além de descontos exclusivos também nos nossos workshops do Formiga Elétrica, que ficam lá na plataforma do Simpla. Uma vez por mês, pelo menos por enquanto, estamos dando workshops lá, vale muito a pena conferir. É isso, até semana que vem.